Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Sérgio Tel, superintendente da Escola Dominical do setor 39, parada 15 de novembro. Eu tenho um propósito de estar falando nessa noite sobre a lição 12. Lição 12, Jesus, o homem perfeito. Tem alguns tópicos, e nós vamos citar alguns tópicos de uma forma rápida, falando alguns detalhes acerca de Jesus, o homem perfeito. Primeiro ponto, Jesus, o verdadeiro Deus. Jesus, ele é o verdadeiro Deus por causa da sua eternidade. A Bíblia diz no livro de Isaías assim, que seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus é chamado assim, Pai da eternidade. Logo, Jesus ele é o verdadeiro Deus. A eternidade é assim, que não foi criado, que não teve princípio, que não teve início. Né? Um exemplo, nós estamos no ano de 2020 e a cronologia vai aumentando. Mais para trás, antes de Cristo, vai indo e também não tem início. Essa é a eternidade que Jesus faz parte. Imagina só que Jesus Cristo também é chamado no livro de Apocalipse, no livro das Revelações, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Logo, ele estava na pauta de Deus, ele estava junto com Deus no plano da redenção humana. Logo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista. Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, como diz o livro de Apocalipse. Então, ele estava com Deus. A Bíblia diz que na criação estava reunido o Pai, o Filho e o Espírito Santo de uma forma pluralizada, dizendo assim, criamos o homem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Logo, estava de uma forma plural. Né? Na Torre de Babel também disse, desçamos e confundamos as línguas. Logo estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No livro de Isaías, naquela visão, no ano que morreu o rei Uzias, então estava lá o Isaías dizendo, Santo, os serafins dizendo, Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito. Logo, Jesus estava na eternidade com Deus, então ele é o Deus, o Jesus, ele é o verdadeiro Deus por conta da sua eternidade. Mas Jesus também, ele é verdadeiro homem. Ele é verdadeiro homem porque ele tinha a seus atributos, sua característica era divina e também ele era humano. Então ele tinha essas duas naturezas, natureza divina e natureza humana. Imagine só que ele sentiu cansaço. A Bíblia diz que ele estava num barco e sobreveio um vento, sobreveio uma tempestade e ele estava dormindo no barco. Então seus discípulos ficaram atônitos e disseram, mestre, mestre, não se te dá que pereçamos, e acordaram a Jesus. E Jesus repreendeu o mar, repreendeu o vento e houve grande bonança. Logo, Jesus ele era verdadeiro homem, porque ele sentiu cansaço. Naquele caso daquela mulher que estava no tanque, a Bíblia disse assim, mulher, se tu soubesses quem te pedes dar-me de beber, Jesus sentiu sede, logo, verdadeiro homem. No batismo de Jesus, a Bíblia diz que Jesus ouviu-se uma grande voz, que dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E aí então veio o Espírito Santo sobre uma forma corpórea de pomba. Então estava ali o Pai, estava ali o Filho humanamente sendo batizado no sentido físico. E então o Espírito Santo, logo, Jesus é verdadeiro homem. O cego de Jericó, quando Jesus estava passando, ele dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que ele dizia Jesus, filho de Davi? Porque ele sabia que Jesus iria vir da raiz de Davi. Então Jesus era verdadeiro homem, porque iria sair de uma geração
uma genealogia também de um homem que era a raiz de Davi. Mas quando aquele cego dizia Jesus, filho de Davi, ele estava dizendo: eu não creio apenas para ser curado, eu creio que tu és o Messias, que há de vir, e és aquele que vai sentar no trono, és o rei de Israel. Então Jesus, ele é o verdadeiro homem. Mas Jesus também, ele é chamado no terceiro tópico, Jesus o homem perfeito. Jesus é um homem perfeito porque ele cumpriu inclusive as suas obrigações. Quando foi indagado acerca dos impostos, Jesus disse assim: dai de César o que é de César, e de Deus o que é de Deus. Logo, ele era o homem perfeito, até nessa responsabilidade dos tributos, ele também fez esse papel. Jesus é chamado de o segundo Adão. No tópico da lição diz o último Adão. Adão sendo o primeiro e Jesus sendo o segundo Adão, o que tem isso de especial? Imagine só que pelo primeiro Adão entrou o pecado. Então alguém poderia perguntar: olha, eu não tenho nada a ver porque Adão pecou. Porque o salmista disse assim: em pecado me concebeu minha mãe. Então alguém poderia dizer: eu não tenho nada a ver com o primeiro Adão, não tenho nada a ver com o salmista. Mas acontece que os crentes, eles foram colocados em pé de igualdade com Adão. Em que quesito? Adão, ele desobedeceu. Então, ele não era para comer da árvore da ciência do bem e do mal. Logo, ele pecou, ele desobedeceu. E o homem, ele desobedece a Deus quando ele não crê que Jesus Cristo é o segundo Adão. Então, quando o homem não aceita Jesus, ele comete esse delito e ele fica em pé de igualdade com Adão. Logo, Jesus é o segundo Adão. Mas eu quero terminar dizendo que Jesus, ele é o homem perfeito, porque sendo ele filho de Deus, ele se fez filho do homem, para que você, sendo filho do homem, fosse feito filho de Deus. Todos quanto creram no seu nome, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Nós estamos aqui encerrando essa lição, Jesus, o homem perfeito. Você fique atento, porque como esse período que nós estamos atravessando na nossa história, vai permitir que nós venhamos a fazer algumas lições por vídeo, né? E eu quero também agradecer aos professores da Escola Dominical, a equipe de marketing e também o nosso pastor José Domingos, que tem apoiado a Escola Dominical. Deus abençoe, tenha uma semana vitoriosa, guardada por Deus, abençoada pelo Senhor, porque eu tenho certeza que o sangue está na vega das portas. Deus abençoe. Amém.